Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero fazer uma pergunta. Você é predestinado? Você é escolhido? E o livre-arbítrio? Esse é o assunto de hoje. O papo de hoje é teologia. Vem comigo e vamos falar desse assunto hoje. Então vamos lá entender esse assunto de forma simples e bem objetiva. Você tem no campo da salvação, falando aqui de forma simples e objetiva, você tem aqueles que acreditam que Deus escolheu aqueles que ele vai salvar, e do outro lado você tem a doutrina que acredita que não, Deus escolheu a todos a ser salvo. Deus é a vontade de Deus salvar a todos e Deus escolheu todos para serem salvos. Porém, o homem precisa se arrepender e ter a sua iniciativa de entregar a sua vida a Jesus. Então, desse lado, a doutrina que acredita que Deus escolheu aqueles que ele vai salvar é chamado de predestinação, a doutrina da predestinação. Quem são os defensores, de raízes ligadas a Calvino nessa doutrina são os presbiterianos. Deste lado, você tem já a doutrina que acredita que Deus amou a todos, escolheu a todos. Agora o homem que tem que se arrepender e ele tem que ter a iniciativa de entregar sua vida a Jesus. Essa doutrina ela foi espalhada, ela se fortaleceu com John Wesley. John Wesley não é o fundador dessa doutrina, mas através de John Wesley que essa doutrina ganhou mais força. Então vamos falar um pouco de cada uma para entender um pouco mais. A predestinação acredita que existe a graça de Deus, mas essa graça ela é irresistível, o homem não consegue resistir à graça de Deus. Logo, uma vez que Deus escolhe aqueles que ele vai salvar, o próprio Deus vai mover sobre a vida desse indivíduo ao qual ele escolheu e vai trabalhar na revelação ao coração dele, e não tem como ele negar a salvação. Ele vai vir para Deus porque ele já foi previamente escolhido. Do outro lado, nós chamamos do livre-arbítrio, aqueles que têm o livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, que seria justamente uma salvação a qual Deus deixa disponível para todos, sem exceção. E aqueles que acreditam na palavra, que ouvem, que dá ouvido à voz do Espírito Santo, toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus ou não, cabe a ele responder. Vamos ver aqui alguns textos. Vamos ver um texto aqui onde nós vamos ver aqui a palavra predestinação, o escolhido. Vamos aqui, deixa eu achar aqui. Eu achei aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só, escute isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, guarde isso, nele, antes da criação do mundo, para que sejamos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então você repara que a palavra escolhida, eu só estou lendo o versículo, tem diversos versículos com a palavra escolhida. A palavra escolhida, ou escolhido, ela é real, ela vai estar sempre na Bíblia em diversos pontos. Porém, para que a gente possa entender isso de uma forma mais clara, a gente precisa separar duas coisas aqui. A predestinação, esse escolhido relacionado à nação, ou seja, coisas futuras. Predestinação relacionado a uma missão, de predestinação relacionada à salvação. Eu, como metodista, jamais acredito numa predestinação para a salvação, porque nós metodistas, que tem essa base doutrinária de John Wesley, nós não abraçamos a visão da predestinação, mas abraçamos essa visão do livre-arbítrio. Porém, deixa eu explicar o porquê disso aqui. Vamos entender uma coisa. Bispo, na Bíblia não tem predestinação? Tem, e a gente vai observar só um versículo, teria vários aqui, mas vamos observar só um. Repara que quando a palavra escolhida aparece em Efésios, no capítulo 1, do 3 ao 4, observe que a palavra está escrito escolhido nele, ou seja, em Cristo real, em Cristo é real, nós somos escolhidos em Cristo.
Ou seja, essa escolha para a salvação que a Bíblia nos fala é uma escolha em Cristo, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo, eles estão escolhidos a ser salvos. Mas como assim? Parece meio confuso. Mas vamos lá. Todas as vezes que a Bíblia vai falar o escolhido, ela direciona em quem? Em Cristo. Quem Deus vai vir buscar? Os que estão em Cristo. Quem Deus vai salvar? Os que estão em Cristo. Eu costumo às vezes dar um pequeno exemplo. Imagina assim, de repente, uma cidade, ela tem um problema muito sério, precisa tirar os moradores de dentro dessa cidade. Aí você envia um ônibus para lá e você faz o seguinte decreto: somente aqueles que quiserem ser salvos, quem quiser ser salvo, por favor, às 15 horas, entre neste ônibus, porque às 15 horas esse ônibus vai estar partindo do bairro e salvando todos aqueles que entrarem neste ônibus. E aí a empresa ou a prefeitura vai disponibilizar diversos ônibus, mas a ordem é até às 3 horas. E aí quando der às 3 horas, esse ônibus vai se retirar do local. Ou seja, a oportunidade para que todos os cidadãos, os meios, as condições para que todos os cidadãos fossem salvos, aquela prefeitura providenciou, mas foi a escolha, a organização, a decisão, foi o livre-arbítrio dos moradores dessa cidade de tomar a decisão de acreditar no que ia acontecer com a cidade ou não, de vir às 3 horas pegar o ônibus ou não, ou seja, escolha, livre-arbítrio. Então, quando nós falamos de predestinação sobre a nação, por exemplo, Deus predestinou a nação de Israel, é real. Deus predestinou a Abraão. Então repara que você falar de predestinação relacionada a uma nação como Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu escolhi, mas escolhi para quê? Lá está escrito, escolheu para quê? Para ser profeta das nações. Então tem um objetivo essa predestinação. Mas quando falamos de predestinação para a salvação, aí, querido, nós entraremos no campo da injustiça. E aí a gente não temos como debater, porque a intenção desse vídeo aqui é ser curto e simples, para você pensar. Então, Deus não escolhe quem Ele quer salvar. Deus escolhe a todos a serem salvos. Cabe o homem dar ouvido à palavra ou não, se arrepender ou não. Uma vez que ele se arrepende, a graça de Deus vem sobre ele, o amor de Deus se manifestou através de Cristo, vem sobre a vida dele, aí assim ele vai ser salvo. Logo, querido, predestinado para a salvação? Não. Amém? O amor de Deus veio para todos. Agora, é sua responsabilidade tomar a decisão e ouvir a voz do Espírito Santo que está batendo aí no seu coração e você entregar a sua vida para Jesus. Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Tchau!